Dando sequência aqui aos nossos assuntos, há menos de um mês para o recesso parlamentar, as cúpulas do Senado e da Câmara decidiram acelerar a análise de projetos que são demandas de grupos com os quais negociam apoio na disputa pela sucessão no comando das duas casas. Na lista estão propostas como a chamada PEC das Praias, defendida pela oposição, projetos que miram o movimento dos trabalhadores sem terra, um pedido da bancada ruralista e medidas relacionadas à segurança pública, para contemplar a bancada da bala. Enquanto o presidente da Câmara, Arthur Lira, articula com um amplo arco de alianças para que o líder do Republicanos, Hugo Mota, ocupe o seu lugar, o do Senado, Rodrigo Pacheco, busca reconduzir Davi Alcolumbre à cadeira de chefe do Congresso. Os dois candidatos da situação são francos favoritos nas eleições internas marcadas para fevereiro. Acho que não tem muita surpresa aí, né, Soraya? Porque está tudo muito bem encaminhado, tanto para o Hugo Mota quanto para o Davi Alcolumbre. E justamente para que isso fosse possível é que eles estão contemplando a maior parte das bancadas possíveis. Nessa negociação de apoio para os nomes que se colocam pela situação, apoiados tanto por Arthur Lira quanto por Rodrigo Pacheco, eles tiveram que negociar e colocar em pauta enfim, além, é claro, de todas as outras vantagens que esses apoios geram, como cadeiras em comissões importantes, mesa diretora. Eu quero entender... Espaço ali, é o xadrez político. É o xadrez. É um cálculo complexo, não é muito fácil de fazer esse cálculo, não. Principalmente na Câmara dos Deputados, né, Zé Maria? Não é um cálculo tão fácil, mas isso aconteceu já na eleição do Arthur Lira e agora, aparentemente, está acontecendo novamente. Isso não era a regra há alguns anos atrás. Há alguns anos atrás a gente tinha alguma disputa ainda, né, Zé? A que você atribui essa facilidade da condução de seus sucessores que a gente tem visto ultimamente? Racionalidade, o pessoal ficou mais racional e sem graça. Eu estou acostumado a fazer cobertura aqui, ficar até de madrugada. Nós fizemos aqui na Jovem Pan coberturas memoráveis a noite inteira, transmitindo como se fosse uma final. Com tanta antecedência assim, um acordo tão amplo, nunca aconteceu, viu? É por isso que ficou sem graça. Agora, é como se 6 meses atrás alguém decretasse lá, os clubes, olha, o Botafogo vai ser campeão. Aí ficava totalmente sem graça. É o que está acontecendo. Olha, a racionalidade que eu digo é que entenderam os partidos políticos, finalmente, de que é preciso partilhar ali a mesa diretora. Ficar sem cargos na mesa diretora e comissões permanentes é uma morte parcialmente política, né, no Congresso. Foi o que aconteceu com o PL nessa gestão, porque colocou um candidato contra o Rodrigo Pacheco, perdeu, ficou sem nenhum cargo na mesa diretora e sem a Comissão de Constituição e Justiça. Então, houve esta racionalidade de partilhar ali e faz parte da política fazer esse tipo de negociação e isso facilitou. É muita antecedência, né? Tinha que ser mais lá para o final, como foi o próprio Arthur Lira. Para trazer mais um elemento aqui para a nossa discussão, a gente falou mais cedo sobre as emendas parlamentares e por conta justamente dessa decisão de Flávio Dino, o presidente Lula recebe nesta segunda-feira os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, no Palácio do Planalto. Já recebe, inclusive, porque estava o encontro marcado para começar às 5 horas, né? São 5h30, então muito provavelmente esse encontro já deve estar acontecendo para discutir depois que Dino disse que vai manter sua decisão ali das emendas parlamentares com todos aqueles critérios rígidos. Rígidos, né? Agora são 17h29, um rápido intervalo para quem está na rádio. Por aqui a gente segue, Soraya, justamente falando sobre isso, porque o Zé trouxe alguns elementos do que pode ou não estar contribuindo para esta facilidade para emplacar os seus sucessores. Agora, Gustavo Segré, essa notícia que traz a Soraya é interessante também, porque um outro ponto que favorece ter esse amplo apoio é esse número altíssimo de emendas parlamentares, né? O Arthur Lira, que foi já
eleito e reeleito de alguma maneira, 2 mandatos à frente da presidência da Câmara, ele está protagonizando uma época em que a Câmara dos Deputados entrega o maior número de emendas parlamentares da história. A gente, se comparar com mandatos anteriores, praticamente dobra o número de emendas que são destinadas aos parlamentares e isso, de alguma maneira, gera uma popularidade interna ali entre os seus pares. E une, inclusive, direita e esquerda, PT e PL apoiando a sucessão, tanto de Arthur Lira quanto do presidente Rodrigo Pacheco. Quero a sua opinião, Gustavo Segré. Quando a oposição e a ala governista se colocam de acordo em alguma coisa, é para ter medo. Porque não pode sair uma coisa legal daí. Se um é oposição e outro é governo, tem sempre essas discussões. Salvo que seja política de Estado, que o Brasil não está muito acostumado a discutir. Eu adoraria que nessas reuniões tivesse também a obrigatoriedade da Câmara Corporal. Colocar a camerinha e ver o que está sendo negociado e o que está sendo prometido. Porque, com certeza, ou foram promessas de cargos, ou de pautas, ou de dinheiro. Não tem outra opção. Agora, em lugar de ser lembrado pelos valores que alguma pessoa pode colocar na sua gestão, não, o Lira vai ser lembrado pela quantidade de emendas que soltou. É o Brasil que temos, mas não é o Brasil que merecemos. O que esperar, meu querido Alan Gani, desta reunião acontecendo ou prestes a acontecer em Brasília entre o presidente da República e os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados? Esperar uma transição absolutamente pacífica e previsível, né? Eu acho que nem quando o Raimundo Faoro escreveu o livro dele, Os Donos do Poder, ele imaginou que teríamos eleições no Parlamento, no Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado antecipadas, né? Então você já sabe quem vai ser o futuro presidente do Senado e o presidente da Câmara dos Deputados antes mesmo das eleições. É carta marcada. E isso tudo tem muito a ver com o que você trouxe, né, em relação às emendas. Então, esse sistema, essa engenharia que foi construída inicialmente com o ex-deputado Eduardo Cunha, do orçamento impositivo, foi crescendo, foi ganhando corpo até chegar aí com Arthur Lira e é algo que agrada a todos ao ponto da gente ter eleições absolutamente previsíveis e que agradam a todos os parlamentares. Agora, o Fábio Piperno, tão pacíficos que estão os processos de sucessão na Câmara e no Senado, imagino que a pauta da reunião do presidente da República com os atuais presidentes não esteja simplesmente limitada a quem é que vai suceder, porque está meio que na cara que já vão ganhar, tanto Hugo Motta quanto Davi Alcolumbre. Você acha que o que mais tempera essa reunião? Será que é a extensa pauta de votação no Congresso Nacional neste mês de dezembro? A gente tem regulamentação da reforma tributária, a gente tem a lei do orçamento, a gente tem os cortes de gastos, a gente tem tantos projetos que parece que foram sendo empurrados ao longo do ano todo e agora se comprimem em um mês de votação os assuntos mais importantes para a vida dos brasileiros, que mexem na economia. Você acha que tem ali também estes outros assuntos temperando essa conversa? Como é que o presidente Lula vai pleitear o empenho dos presidentes das casas em relação a esses projetos? O presidente da República, eu imagino que quando se olha no espelho, antes de encontrar essa turma toda, ele deve falar assim, puxa vida, negociar o acordo aí, União Europeia, Mercosul, ou então o que a gente resolveu no G20 é fácil. Duro é negociar com essa turma aí, principalmente quando o tema emenda está em pauta. Porque o Segré falou um negócio agora sobre o valor, e de fato, assim, aos nossos parlamentares, infelizmente, interessam muito pouco aí os valores morais, comportamentais. O que interessam são outros valores, né? Porque, vejam, você falou, Nelsinho, de uma série de assuntos que são de total urgência. Não é que são mais ou menos ou muito urgentes, são de total urgência. Quer dizer, a gente está falando de corte de gastos, a gente está falando de reforma tributária, a gente está falando de um monte de coisa importante. Mas não. Tudo isso passa a ser secundário diante de um cenário em que a questão das emendas ainda não está muito bem aparada entre STF, Legislativo e o Executivo podendo ajudar. Isso é indecente, porque, vejam, a gente vive um paradoxo dramático para a República Brasileira, que quanto pior é o Congresso, mais caro ele fica. Quanto de mais baixo nível é o nosso Congresso, e esse, para mim, é o pior da história,
mais ele consegue arbitrar e palpitar em relação ao orçamento. E é só isso que interessa a ele, nada mais. Tem um ponto aí que não passará despercebido por este 3 em 1, senhor Gustavo Segré, que é a ausência aparente do ministro das Relações Institucionais, o ministro da Casa Civil. É o presidente da República que está chamando os presidentes das casas para essa conversa. O que, de alguma maneira, vem numa série de críticas de lado a lado nessa relação entre o Congresso Nacional e aqueles interlocutores, aqueles escolhidos para fazer o meio de campo entre a presidência da República e o Congresso Nacional. Nesse período aí de 2 anos, a gente viu por várias vezes o ministro das Relações Institucionais subir na corda bamba, ser ameaçado, enfim, e há a promessa de alguma mexida nos ministérios a partir do ano que vem, em 2025. Você acha que esse encontro do presidente com os presidentes da casa podem, de alguma maneira, indicar, apontar para uma situação crítica do ministro das Relações Institucionais? Que já vem se segurando e ninguém sabe muito bem como nem porquê. Perfeito ponto. É bem provável que nessa reunião diga, esquentem os tambores aí que vai que em fevereiro, quando já estiver tudo pacificado, e deverá ter uma reunião ministerial, uma reforma ministerial, porque tem muito ministério que não está fazendo nada, pelo menos que a gente veja. É muito provável. Eu continuo vendo um dos dois ou os dois fazendo parte do governo, Lira e ou Pacheco. Vamos ver.